Boa tarde a todos. É com muita alegria que finalizamos, com a última palestra, encerrando com chave de ouro, a última palestra do nosso quarto meeting HTM. Brevemente, falando um pouco do currículo da nossa palestrante, doutora Márcia Consulin é coordenadora científica da HTM Eletrônica, irá proferir a palestra com o tema Mecanoeletrofotodrenagem facial, um universo de possibilidades ao seu alcance. Seja muito bem-vinda, doutora Márcia Consulin. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, a convite da HTM Eletrônica. Vamos falar um pouquinho da mecanoeletrofotodrenagem facial. Vocês têm ideia do que seria isso? Vamos buscar conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com os equipamentos para tentar poupar, o trabalho manual do profissional. Por quê? Porque algumas vezes a gente tem vários equipamentos e a gente tem uma mania de usar um determinado equipamento só para uma coisa. E a gente acaba perdendo a possibilidade de aumentar o rol de oferecimento de procedimentos, para o nosso cliente, para o nosso dia a dia profissional, tá? Bom, vamos tentar entender aí esse nome, esse título grande do que seria mecano. O que vem essa palavra mecano a nos dizer? Vácuo. O trabalho com equipamento de vácuo é considerada uma mecanoterapia. Ok? A HTM disponibiliza qual equipamento com essa função de vácuo? Aqui a gente tem, o Beauty Dermo ou o Dermocristal, que são os dois equipamentos onde é possível essa função de vácuo. Eletro, mais fácil, a eletroestética, as correntes terapêuticas de uso na estética. E, para isso, vários equipamentos da linha HTM, a gente tem essa possibilidade do uso de correntes. Então, vamos lá. A gente tem o Vibria. O Vibria, para quem não conhece, pensa que ele é só um ultrassom de alta potência. Ele tem a possibilidade de cabos, de ser cabeado e você trabalhar com terapias isoladas, com eletrodos. Então, é um dos equipamentos com possibilidade de uso de corrente. Que mais que a gente tem? O Estímulos R, que é exatamente esse que a gente vai, que eu vou demonstrar daqui a pouquinho, é um equipamento só de correntes terapêuticas da marca HTM. Temos também o Hybrid, que é este aqui, é um ultrassom também de alta potência, com possibilidades de uso de correntes coadjuvantes ou isoladas, só que ele é um pouco mais compacto, o equipamento, do que o Vibria. E temos o Estímulos Face, que é este aqui, que é uma plataforma de correntes terapêuticas para uso facial. Então, nossa, ele já está assustado, Eu vou precisar comprar todos esses equipamentos para fazer a parte, da eletroestética? Não, Com um deles, tendo o perfil da corrente que a gente já vai conversar e ela tem em todos esses equipamentos, a gente vai conseguir proceder o uso, nessa proposta de drenagem. Que mais que a gente tem? Foto. Da onde vem foto? Fototerapia. Terapia através da luz.
né? E com isso, o trabalho com o laser e o LED, que vem no equipamento Fluence, que a gente também vai demonstrar. O equipamento Fluence bastante utilizado na área da estética, onde se tem 2 clusters para se trabalhar com diversos, né, uma gama de possibilidades de uso em terapias, tanto facial, corporal, capilar, podologia, né, várias possibilidades. Aqui a gente só vai falar da drenagem facial. E falando-se em drenagem, o que é considerado uma drenagem? Ação de drenar. Quando a gente vai no Aurélio, que pena que o Aurélio foi embora, mas o Aurélio diz para a gente que a drenagem é a ação de drenar. Muito bem, o que é drenar? Fazer escoar água, secreções, líquidos de maneira geral. Então, esse nome, mecano-eletro-fotodrenagem facial, é o uso de várias possibilidades terapêuticas com finalidade de drenar, de escoar líquidos, de retirar líquidos da região facial. Tudo bem? Bom, para a gente falar um pouquinho desse trabalho de fazer essa retirada de líquidos dessa drenagem, a gente tem que se reportar um pouquitico só algumas lembranças da anatomia. Penso que aqui todos os profissionais da área da estética tiveram essa disciplina. Que talvez, eu sempre falo assim, né, para os profissionais, quando você está começando uma graduação ou um curso técnico, né, você pensa assim, nossa, mas eu vou trabalhar com estética, para que eu preciso ficar decorando anatomia, né? Eu não vou ser médico, nunca vou fazer cirurgia, cada coisa difícil que eu tenho que decorar, não é? E aí agora a gente vai entender, né, o porquê esse conhecimento nos é tão importante. Então, quando a gente vai buscar entendimento sobre o sistema circulatório, né, e lendo, estudando um livro chamado, do autor Maffei, Doenças Vasculares Periféricas, ele é um cirurgião vascular, ele considera o sistema sanguíneo como um circuito fechado. Por que fechado? Veja, o sangue sai do coração e volta para o coração. Então, é um circuito fechado e ele considera o sistema sanguíneo como fazendo parte do sistema circulatório. E o sistema sanguíneo vai ter uma bomba cardíaca que vai ser importante para propulsionar o sangue por todo esse circuito. E ele vai ter, né, fazendo parte de todo esse circuito, grandes artérias, pequenas artérias, vasos capilares pequenininhos, que são esses aqui. Daí, conforme o sangue vai retornando, né, a gente vai tendo essas pequenas veias, veias maiores, até chegar de volta ao coração, as veias mais calibrosas. Então, as estruturas vão aumentando e diminuindo o seu diâmetro, né, mas todas ali fazendo parte do sistema circulatório. Tá? E esse verdinho que vocês veem é o sistema linfático. O sistema linfático, esse autor, que é o Maffei, ele não considera o sistema linfático como fazendo parte do sistema circulatório. Porque, para ele, o sistema linfático, né, ele é um sistema aberto. Ele começa no fundo cego e ele só tem uma direção. Ele não vai e volta igual o sanguíneo, né? E com isso, né, por ele ser unidirecional, se sabe exatamente onde ele vai terminar, que é onde? Na junção júgulo-subclávia. Quem faz drenagem linfática manual sabe. Por que se bombeia muito essa região?
é exatamente esse ângulo venoso, aonde é a finalização do sistema linfático, onde ele joga todo o conteúdo dele para dentro do sistema venoso. Então, ele começa num fundo cego e vai em direção ao sistema venoso. Então, capilares linfáticos ou sanguíneos participam das trocas metabólicas. Grandes artérias e veias vão participar, e veias linfáticas também, vasos linfáticos, vão participar aí do transporte. Tudo bem até aí? Quando a gente vai olhar com mais atenção, aonde acontecem essas trocas, né, metabólicas, ao nível da microcirculação. E essas trocas metabólicas, então a gente vai entender que o interstício é a interface dessa troca. Tudo que de alguma forma, né, sai do capilar arterial em direção ao interstício, ou vai para um capilar, né, venoso, o azul, ou vai para um capilar linfático, que é o verdinho. E o interstício é essa interface de trocas. Então, o que está dentro do sistema sanguíneo é o sangue. O que está dentro do sistema linfático é a linfa. E o que está no interstício é o líquido intersticial. Né? Então, é interessante para a gente desmistificar um conceito que eu já escutei muitas vezes. A drenagem linfática drena a linfa, né, do interstício. Não, no interstício não tem linfa. A linfa está presente dentro do sistema linfático. O que está fora no interstício é líquido intersticial. Tá? Bom, e o que difere, né, de conteúdo desses dois, de função? O capilar venoso, ele tira desse interstício a água. Ele é o responsável por fazer essa retirada de água. E o capilar linfático tira água? Também, né, você consegue ele fazer essa função de retirada de água, né? Mas ele tem uma característica que o difere do capilar, né, sanguíneo, principalmente o venoso. Ele, além de água, ele retira proteínas. Ele faz a retirada de proteínas de alto peso molecular da região intersticial. E essas proteínas de alto peso molecular, imagina que são moléculas grandes, gordas, imensas. Elas só conseguem entrar para dentro de um capilar linfático. Elas não conseguem entrar por um capilar venoso. Então, o sistema linfático tem uma função muito importante nessa recatagem dessas proteínas de alto peso molecular. Por isso que quando se tem uma doença linfática, onde se interrompe de fato essa função de drenagem do sistema linfático, os edemas são imensos, monstruosos. Não sei se já viram aquelas fotos de elefantíase, né? Porque vai começando a acumular muita proteína na região intersticial e o capilar venoso não é capaz de fazer a retirada dessas proteínas da região intersticial. Tudo bem? Perguntas? Isso é só revisão, né? Bom, e aí o que é então essa tal de mecanoeletrofotodrenagem, né? A gente já acabou de ver, deu para entender que de alguma forma nós vamos estar utilizando equipamentos com a função de drenar, ok? E como faz? Aí está a pergunta. A gente vai ter que fazer de forma a isso ocorrer. Não é simplesmente utilizar o equipamento. Existe a forma correta para isso. E para tratar exatamente o quê? Vai fazer a drenagem com equipamento com qual finalidade? Isso a gente vai pensar a respeito. A drenagem eletrônica
faz-se uso de correntes terapêuticas. Dentro dessas correntes terapêuticas, é possível de se utilizar a corrente direta, que é essa primeira, que ela vai ter um fluxo de elétrons somente numa direção. Muitos chamam de corrente polarizada, que é também a corrente contínua, onde ela vai ter um polo definido, positivo ou negativo. E a gente vai ter também a possibilidade de fazer uso, né, de correntes alternadas com a função de drenagem linfática. As correntes alternadas, não sei se viram na hora que estava passando o movimento, né, deixa eu voltar um. Espera aí que eu já acerto. Isso. A corrente alternada, está vendo que ela ora vai para uma direção, ora ela vai para outra. Então, não tem polo definido, né? E essa, normalmente, é a corrente que se utiliza com funções terapêuticas excitomotoras, onde muita gente conhece, né, e trabalha com as correntes excitomotoras. O que é importante para a gente definir a forma de usar a corrente? Qual é o tipo de edema que eu vou atender? Sabiam que existem tipos de edemas diferentes? Parecia edema, inchaço, né? Que o público leigo normalmente comenta. Nossa, tem inchaço diferente. Inchaço não é inchaço, né? Não, existe diferença nos tipos de edema. Então, vamos pensar assim, uma situação de normalidade. Numa situação de normalidade, aqui é um vaso sanguíneo, né? O que a gente vê? O momento da água, né, de fluido sair de dentro de um capilar arterial e ir em direção ao interstício. Por que ele faz isso? Existem pressões que controlam esse vai e vem, que a gente chama de dinâmica de fluidos, né? E essas pressões é como se fosse um braço de força, né? Tem duas pressões que ficam lutando entre elas, e aquela que, de alguma forma, fica mais forte é a que vai comandar o movimento. Então, a gente teria aí a pressão hidrostática, que é a pressão que o sangue faz na parede do vaso, né, empurrando a parede do vaso. E a gente tem a pressão osmótica coloidal, ou coloidosmótica, que é uma pressão ligada à quantidade de proteínas. O que é a função dessas duas pressões? Quando a pressão hidrostática está muito aumentada, o que acontece? Sai água, sai fluido em direção ao interstício. Vai acumular água no interstício. Quando, né? É exatamente esse quadro aqui, onde esse aumento da pressão hidrostática vai jogar um monte de água aqui para fora, né? E aí vai se acumular o edema. Então, a gente fala que esse é um edema de característica, né, de muita água e pouca proteína. São aqueles edemas onde você afunda o dedo, onde a gente tem cacifo, aquele edema mole. Quanto mais pressão hidrostática, mais água é empurrada para fora do capilar venoso, arterial, perdão, e mais vai se acumulando, dando aquele edema mole no local. E, em contrapartida, a gente tem a possibilidade de não só extravasar água e muito líquido, mas também extravasar muita proteína. E aonde isso acontece? Nos edemas inflamatórios. Então, olha que interessante. Tudo que é edema inflamatório é característico de um edema rico em proteína, onde ele é mais duro. Então, por exemplo, pós-operatório de cirurgia plástica, é um edema inflamatório. Ele é um edema mais duro, porque ele tem maior quantidade de proteína no interstício.
Essa é uma diferença aí muito importante de um tipo de edema e de outro, tá? Tudo bem? Aí são duas situações, né? A gente tem a veia, aqui um sistema, né, representando uma veia, e a nossa musculatura. É característico e ajuda bastante, é um tipo de sistema de drenagem, a contração muscular. Quando o músculo contrai, impulsiona o sangue que está dentro da veia para uma câmara adiante. Isso é conhecido como bomba impulso aspirativa, tá? E uma outra questão de drenagem é quando a gente pensa no sistema linfático. Aqui a gente está representado, né? Desculpa, aqui seria a drenagem venosa, né? De retorno venoso da bomba impulso aspirativa. E aqui a gente teria o que de fato é a drenagem linfática. Teremos um coletor linfático, que é como se fosse uma veia linfática, faz parte do sistema linfático, aonde dentro desse coletor, está vendo essa parte que está rachurada? É um músculo chamado linfângio. O linfângio é a unidade motora do sistema linfático. É ele que contrai para propulsionar a linfa adiante. Uma vez que o linfângio dessa câmara se contrai, joga o conteúdo linfático para a porção seguinte, que vai distender a parede, que vai ter uma ação reflexa de contração, e assim a gente vai tendo como se fosse um peristaltismo, um automatismo. Quando um linfângio se contrai, o próximo linfângio vai se contrair num prazo de 6 a 10 segundos, num movimento cadenciado. Esse linfângio, que é um músculo liso, ele é inervado pelo sistema parasimpático. Por isso que drenagem linfática dá sono, relaxamento, porque diminui o estado de vigília da pessoa, né? Você estimula ele a essa estimulação parasimpática. Deixa eu pôr aqui para frente. E, sabendo disso, eu posso trabalhar com uma frequência de corrente terapêutica que seja direcionada para quê? Tem como eu contrair especificamente o linfângio, estimular essa contração do linfângio. Se eu estimular a contração do linfângio, eu estimulo toda a movimentação da linfa intravascular. E para isso, eu devo estar utilizando frequências de despolarização, né, desse músculo não estriado, que é exatamente eu uso em torno de 10 Hz. Você trabalhando com correntes terapêuticas em frequência de 10 Hz, eu consigo agir, né, exatamente nessa musculatura linfângio que está dentro do coletor linfático e é responsável por propulsionar a linfa adiante. Entenderam? Essa frequência é visível uma contração? Vocês já usaram uma corrente elétrica em 10 Hz? Não contrai vigorosamente. Você tem fasciculação. É como se vibrasse, ficasse vibrando. É visível, você enxerga, você vê, mas é interessante porque, por conta dessa vibração, você não vai ter uma tetania sustentada, você pode trabalhar ela de forma contínua, sem ter uma parada de passagem dessa corrente, né? Ao mesmo tempo que um tempo muito menor do que seria uma drenagem linfática manual.
Quanto tempo demora, gente, uma drenagem linfática manual? Da face. Bem feita. Bem feita, não é igual o nariz. Bem feita. Meia hora, 1 hora, dependendo da quantidade do edema. Se eu utilizar uma corrente terapêutica, né? Uma corrente elétrica, neuromuscular, eu trabalho 10 minutos. Interessante, né? Facilita. Então, principalmente quando você precisa estimular a drenagem linfática numa determinada região e você quer agregar mais procedimentos para aquele paciente, para aquele cliente, é um recurso muito interessante, que vai diminuir, né, o tempo de ação manual do terapeuta para isso. Então, você pode perder um tempo maior, por exemplo, naquela sessão para fazer uma máscara, para fazer um outro procedimento que você queira agregar, tá? Bom, vamos dar uma corridinha aqui. E aí, né, posicionamento de eletrodo, né, tudo diz respeito, quando for trabalhar, é o conhecimento da anatomia, né? Então, muitas pessoas, quando a gente fala de pontos motores, só conhecem os pontos motores musculares. E que são muitos, cada músculo tem o seu ponto motor. Imagina você trabalhar com um eletrodo em cada ponto muscular de músculo da mímica facial. Vai encher de eletrodo a face do paciente. Agora, se eu souber que existe o nervo facial e que ele é responsável por conduzir a corrente elétrica até a musculatura, eu posso trabalhar em pontos específicos dessa inervação com a corrente terapêutica, né, na frequência adequada de despolarização dessa musculatura linfângio, e eu vou ter o mesmo resultado. Bom, essa é uma. A segunda seria a drenagem mecânica, que é milenar, antiga, feita pelos chineses, pelos gregos, pelos egípcios, né? A antiguidade sempre se utilizou a ventosa com alguma finalidade terapêutica, né? E só para ilustrar, né, a gente conhece o vácuo, a parte elétrica dele, né, o que é utilizado hoje, nos dias de hoje, mas na antiguidade não tinha eletricidade, não tinha manopla. Como é que eles trabalhavam com o vácuo? Quer que eu vá embora, né? Eles trabalhavam com vácuo com chifres de animais, né? Então pegavam as estruturas aí do reino animal, do reino vegetal. Então, por exemplo, chifre de búfalo, né? Esse cidadão tem alguns chifres, né? Não é enfincado, não, né? Eles cortam a parte de cima do chifre, colocava na pele, né, da pessoa, fazia assoprava, né, puxava o ar disso e tampava o biquinho do chifre, e você usava a forma de vácuo, de ventosa. Depois, né, na natureza, descobriram a curubititula, usada por índios, e faziam a mesma coisa. Hoje em dia, a gente tem equipamentos mais modernos para isso, que, inclusive, é muito importante que sejam dessa forma, porque eles vêm com vacúmetro. É interessante usar as ventosas que se usam hoje na medicina chinesa? Não, porque eu não tenho como dosar a pressão do vácuo nelas. E isso a gente vai ver a importância de você dosar essa pressão do vácuo. Quem estava na palestra anterior, que foi sobre o vácuo, deve ter escutado da origem, né, que por acaso veio da necessidade de um engenheiro que sofreu queimadura, e a coitada da fisioterapeuta ficava 4 horas por dia fazendo massagem de palpé roller nele, de rolinho. E aí ele, como engenheiro, falou assim: ai,
eu podia ajudar a minha terapeuta, e ele criou a máquina de endermologia, que foi, inclusive, né, patenteada como a LPG, né, a primeira máquina no mundo de endermologia, que veio com uma finalidade terapêutica, de simular um movimento da massagem manual para facilitar a vida, né, da fisioterapeuta que atendia as sequelas da queimadura. Como que o vácuo, né, a vacuoterapia vai fazer drenagem linfática? Essa é uma outra estrutura. Eu mostrei no slide anterior um coletor linfático, o músculo que fica dentro do coletor linfático. Essa é uma outra estrutura chamada capilar linfático, também presente no sistema linfático. O capilar linfático, ele tem paredes justapostas. Parece que é fechado, mas é só encostado. E tem filamentos de ancoragem, que, como o nome diz, né, ancoram. Por quê? Esse capilar linfático, ele é tão delicado e tão superficial que qualquer pressão, né, não muito grande na superfície da pele, colaba as paredes dele. É como, por exemplo, gente, a gente usar um canudo de papel para querer beber um suco, um refrigerante, né? Se o canudo não mantiver a luz do vaso, você não consegue, né, pegar nada pelo canudinho. É a mesma coisa. Então, esses filamentos de ancoragem, eles são responsáveis por manter a luz dentro desse capilar, né? Exatamente para não ter as paredes grudadas. E qual é a função dele que nos interessa? Que ele vai se aderir exatamente às fibras colágenas da nossa derme. Isso quer dizer o quê? Quando eu traciono a minha pele, automaticamente eu traciono esses filamentos de ancoragem e ele me permite a abertura de zônulas para a entrada de proteínas de alto peso molecular. Exatamente por isso é que grandes moléculas conseguem entrar para dentro de um capilar linfático e não conseguem entrar para dentro de um capilar venoso. Porque na hora que esse filamento de ancoragem é tracionado, né, pela tração da pele, abre-se uma abertura muito grande aqui, onde é possível essa macromolécula, essa grande proteína, fazer a entrada dentro desse capilar linfático. Agora, interessante é saber o quê? Então, eu tenho que sair estirando e pressionando a pele? Não. Existe um estiramento e uma pressão que é adequada para isso. Eu fiz uma formação em drenagem linfática manual com o professor Ledoux, né? Ele é da Bélgica, talvez conheçam a técnica dele. Eu fui até a Bélgica e ele é um pesquisador nato, né? Ele e o filho pesquisam muito drenagem linfática. E observaram que a pressão da drenagem linfática não pode exceder 40 milímetros de mercúrio. Se exceder 40 milímetros de mercúrio, você não tem mais possibilidade de fazer a captação de nenhuma macromolécula para dentro desse capilar. Por isso, exatamente por isso, que drenagem linfática se faz com pressão suave. Não se faz drenagem linfática com a mão pesada, né? Exatamente porque você colaba as paredes desse capilar e não entra mais nada dentro dele. O mesmo conceito, a gente leva isso para o vácuo. A pressão do vácuo, se eu quero o efeito de drenagem linfática, não é a mesma pressão que se usa com finalidade de remodelagem. Cada um com a sua finalidade, né? Se eu quero trabalhar com o vácuo para simular efeitos de uma massagem modeladora, a pressão do vácuo é alta. Se eu quero usar um vácuo, né, para simular a drenagem linfática, não pode exceder 40 milímetros de mercúrio.
Isso não quer dizer, né, que esteja errado quem faz um ou de outro. Depende da sua intenção, depende de como você vai utilizar aquele recurso e com qual a intenção de se utilizar, ok? Aqui mostrando, né, quem tem o vácuo aqui, alguém de vocês tem? Então, geralmente, as manoplas faciais são as de vidro, né? E essas de vidro têm um buraquinho, e você, para conseguir o vácuo, você fecha essa saída de ar. E aqui, essa imagem está mostrando, né, aonde você teria, ao distender esses filamentos de ancoragem, essa possibilidade de se abrir, né, essa zônula para a penetração aí de macromoléculas e também de muita água, né? Porque a drenagem linfática, a gente pode fazer tanto, né, usá-la como função de reabsorção de líquido, de água, como também de proteína. Então, a drenagem linfática ela vai te servir para um edema rico em proteína, como também para um edema rico em água, né? Você utiliza ela com as duas finalidades. E lembrando do linfonodo, que é uma outra estrutura linfática, onde ele fica em grupamentos, né? Se conhece na região da face, é importante saber qual é a localização desses linfonodos, né? Exatamente para que a pressão de forma pulsada sobre esses linfonodos, o que a gente consiga fazer? Estimular a saída de líquidos, né, por essa região eferente. Olhe como é interessante esse linfonodo, né? Esse linfonodo, ele recebe vários coletores linfáticos, que a gente chama de aferentes, e a sua saída tem poucos coletores linfáticos, né, eferentes. Então, aqui, a gente vê 1, 2, 3 coletores aferentes e um coletor eferente. Isso faz com que a circulação linfática nessa estrutura fique altamente lentificada. Por isso que toda a drenagem linfática, o que é de conhecimento? Como que se começa uma drenagem linfática? A manual que seja. Bombeando. Exatamente para que você consiga, né, estimular a passagem da linfa por essa estrutura onde se tem um trânsito linfático muito lento. E a mesma coisa deve se fazer quando estamos pensando em trabalhar com o vácuo nessa região, né? A depressodrenagem linfática é assim chamada, que seria a drenagem linfática por pressão negativa, né? Não pode, então, exceder, mediante pesquisas científicas da família Ledoux, né? Tanto do pai quanto do filho, os 40 milímetros de mercúrio. E você pode, com o recurso de vácuo, trabalhar sobre os linfonodos de forma pulsada, simulando os bombeamentos linfáticos que tem em todos os métodos de drenagem linfática manual, e você pode trabalhar de forma contínua sob o trajeto linfático. E para isso é importante conhecer a anatomia linfática, né? Para isso é importante você ir atrás dos livros, onde estão os linfonodos na região facial, qual é a direção do fluxo linfático nessa região. Bom, e a drenagem fotônica? Utilização da fototerapia com finalidade, né, de drenagem. Aqui, gente, deixa eu passar aqui. Existe, com a relação à questão do laser, existe já bastante publicação a respeito disso. Eu não sei se aqui a gente tem estudantes que ainda fazem a graduação.
uma dica, né? Precisa-se de estudos que comprovem, né, bastante, ou mais ainda, a ação da drenagem linfática com o vácuo e a ação de drenagem linfática com correntes terapêuticas. Em contrapartida, existem muitas já publicações sobre o uso do laser para drenagem linfática, com função de estímulo à drenagem linfática. Mas existe uma característica desses trabalhos com o laser. Os modelos utilizados clínicos são sempre pacientes voluntários, né, que possuem doenças linfáticas, né? Então, existe alguma incompetência do sistema linfático naquele indivíduo. Todos os trabalhos são, né, com relação a isso. Debilidades linfáticas e muito trabalho no uso de laser em pacientes com linfedema. O que os autores comentam é que não se pode afirmar que a drenagem linfática com o laser aconteça em situações de normalidade, porque até hoje só se conseguiu provar, né, que o laser estimula a drenagem linfática, né, onde tem o edema. Em pessoas saudáveis não há ainda trabalhos, né, que mostrem que um local onde não tem edema se conseguiu aumentar o fluxo linfático naquela região, tá? Bom, enfim, aumento da atividade celular, tanto em divisão como em síntese, está relacionado ao comprimento do fóton e com a dose. Isso é interessante entender por quê? Porque algumas vezes a gente se esquece, né, que o laser ou o LED, e existe similaridade entre eles na questão terapêutica, eles têm os resultados semelhantes desde que observada o mesmo comprimento de onda. Isso é um dado interessante. Um outro dado é com relação à dose. Não adianta eu ter um equipamento, né, vocês chegarem em casa e fazer direitinho o uso da drenagem com o equipamento de LED, laser, mas não observar qual é a dose que eu devo utilizar. E isso para tudo. É como se eu tivesse, por exemplo, uma infecção e fosse tomar um antibiótico potente para tratar aquela infecção. O médico recomenda tomar 5 ml do antibiótico, que normalmente é aquela tampinha, né, que vem no antibiótico. Se você, em vez de tomar ela cheia, tomar só um tiquinho, vai fazer efeito? Não. Se acertou antibiótico, toma na hora certa, mas errou na dose. Você está com o remédio certinho. Errou na dose, não vai ter resultado. E a gente vê com a terapia, né, por luz, é exatamente isso. Se você errar na dose, você não vai ter resultado, né? Não é qualquer tempo, não é qualquer dose, isso precisa-se de estudo, né? É para você conseguir entender os mecanismos e trabalhar de uma forma que você possa ter, né, efetividade da sua terapia, tá? Biomodulação, fotobiomodulação, no caso da luz, né, das funções celulares. Aumento da microcirculação local. Por isso, gente, que tem muita gente utilizando por conta desse aumento da microcirculação em situações onde existe uma estase, né, circulatória. Não só nos tratamentos dos edemas, mas várias situações de estética corporal, né, como, por exemplo, a celulite, existe aí a indicação, né? E ativação, isso é muito interessante, ativação do sistema linfático, da motricidade. Então, o laser, e esses estudos vêm em direção do laser infravermelho. É aquele laser onde você não consegue, né, enxergar a coloração. Ele não é visível ao olho nu.
vários estudos são com laser infravermelho. E ele aumenta essa motricidade, então ele estimula o trabalho do linfângium, que é aquele músculo, né, contrátil que está dentro do coletor linfático. Olha que interessante. E aí, para quem não se lembra, esse é um vascular espanhol chamado Vogelfan, né? No livro dele, ele coloca todos os linfonodos, né? Já viram todos aqui, ó, occipitais, os mastoídeos estão aqui, né? Parotídeos nessa região, submandibulares aqui embaixo da mandíbula e cadeia cervical em toda a região do pescoço. Quais seriam os linfonodos que se relacionam com a face? Porque aqui seria toda a parte de drenagem, né, crânio-facial. Aquelas regiões que se relacionam com a face, com o rosto, né, tá aqui, ó, cadeia cervical no pescoço, submandibulares embaixo de mandíbula e parotídeos aqui na frente do pavilhão auricular. E aqui as vias de drenagem, que é muito interessante essas vias de drenagem, principalmente quando você está manipulando o vácuo, para que você trabalhe no sentido do fluxo linfático, né? Então, eu posso depois, né, para quem tiver a curiosidade, tá passando, né, explicando, mas você trabalhar principalmente com o vácuo, exatamente no sentido do fluxo linfático. Quando eu estou trabalhando com o laser infravermelho, eu vou irradiar o quê? Os linfonodos. Assim, nossa, vai demorar? Será? Normalmente, né, se trabalha com doses em torno de 2 joules até 4 joules, que é a janela terapêutica. Tudo depende da potência do equipamento. Por exemplo, o equipamento aqui da HTM, o Fluence, você vai em cada ponto, né, para você depositar esses 2 joules, vai demorar 14 segundos. Então, é muito rápido, se você for pensar, né? Então, 14 segundos para fazer 4 pontos na região auricular, na região submandibular e alguns pontos na região do pescoço. Também não dá, gente, nem 10 minutos de terapia. Então, isso é muito interessante, principalmente usar a fototerapia para drenagem em situações que estão contraindicado o uso manual. Existe alguma situação? Por exemplo, pós-operatório de cirurgia plástica, né? O médico algumas vezes pode pedir para que não se manuseie aquele tecido, né, durante várias semanas. E você pode, de alguma forma, estar auxiliando a drenagem daquele local. Ou então, né, você pode estimular a drenagem linfática num paciente em muito menos tempo do que seria a drenagem linfática manual feita, né, com as mãos. Essa seria a intenção, de você saber muitas vezes que você tem um equipamento e que você pode fazer uso com a finalidade de drenagem linfática em muito menos tempo. Para que mais que a gente poderia usar uma função de drenagem linfática no dia a dia da clínica estética? Para que vocês usam a drenagem linfática? Hã? No rosto. Detox, né? Por quê? Muito bem, né? Desintoxicação, antiestresse também, né? Porque a gente viu que tem ação parasimpática, então diminui o estado de vigília. Então, melhorar toda, né, a estase microcirculatória naquela região.
Então, muitas vezes, a drenagem linfática ela é um coadjuvante muito importante nos procedimentos estéticos. Então, por exemplo, quem faz uso de uma função de drenagem linfática na limpeza de pele? Ninguém. Precisa? Tentem experimentar. É muito interessante. Porque depois da extração, como fica o rosto? Cheio de edema, que parece que a pessoa deu de cara com um ninho de marimbondo, não é? Dependendo se a pessoa tiver a mão um pouquinho mais pesada, né? E a drenagem linfática, no caso, né? Imagina, sua demora, não é, limpeza de pele? Quanto tempo demora? Meia hora na limpeza de pele? Então, lá em São Paulo, às vezes, né, tem limpezas de peles que fazem até 2 horas, 1h30. Talvez seja, né, regionalizado, diferente. Imagina você fazer uma drenagem linfática manual depois de uma limpeza de pele. Já vai fechar a agenda da pessoa a tarde toda, demora demais. Mas se você tiver 10 minutos para facilitar essa drenagem linfática, por exemplo, com um procedimento rápido e efetivo e seguro, o paciente vai perceber, né? Porque ele vai sair com aquela fisionomia, né? Aquela diminuição do inchaço muito visível, né? É onde você vai aderir o paciente ao seu tratamento, aos seus cuidados. Ele vai voltar, porque ele vai conseguir fazer a limpeza de pele e ir trabalhar na sequência. Isso a gente vê que às vezes é um trauma do paciente, que é marcar a limpeza de pele no último horário, para depois de lá ele já ir correndo para casa e ninguém vê-lo, né? Então, isso tudo vai facilitar o dia a dia. E outras situações onde é possível você entrar com a drenagem linfática, só que agora, a gente conhecendo que não é mais necessário só se pensar na drenagem linfática manual. Eu posso utilizar, né, e não necessariamente os 3 equipamentos, né, as 3 formas terapêuticas que eu mostrei. Você escolhe uma delas, né, normalmente, aquela que você tem, tá? Bom, aqui é onde eu já falei da fotoestimulação e aqui fica, meus contatos para quem precisar.